As três colheitas e o arrebatamento da igreja. Está surgindo um movimento muito forte sobre três arrebatamentos da igreja. Nós queremos ensinar na exegese, no nosso entendimento das escrituras, que isso não é bíblico, que é uma interpretação errada. Fica com a gente até o final, que nós vamos falar de primícias, os quatro cantos da colheita e o respingo. Fica com a gente que o estudo hoje tende a edificar a sua vida. E Uber, tá surgindo um movimento muito forte, né? Como se um arrebatamento já não fosse o suficiente, agora está surgindo três arrebatamentos da igreja. Me parece que tem um arrebatamento no começo, no meio e no final, não é isso, Uber? É isso, perfeito. E não só está surgindo, como está ganhando força, e tem pessoas vendendo cursos e seminários ensinando isso. Então a gente vai ensinar de graça a nossa percepção e o porquê nós não concordamos. Maravilha, irmãos. Aqui o Papo com Deus é um ministério que visa edificar a igreja de Cristo, né? A servir a igreja de Cristo e edificar o povo santo. Então todo o nosso trabalho é gratuito, tá? Então primeiro, a gente tá vendo que esses cursos são pagos. Primeira coisa errada. Segundo, que já está popularizando isso aqui no Brasil. E aí, irmãos, fica uma falsa graça ou uma graça muito barata. Porque o que acontece? Se eu não for na primeira leva, eu vou na segunda. Se eu não for na segunda, eu vou na terceira. Isso não é bíblico, irmãos. O dia do Senhor vem, quão terrível é aquele dia. Os profetas anunciam que é um dia de juízo. E primeiro Deus vai trazer juízo sobre a sua casa. Você já deve ter feito nosso estudo sobre os 3/3. A terça parte, o número que aponta para os salvos. Vamos deixar um card para você aqui em cima. Já tem uma chuva de estudos que nós temos falado sobre santificação e sobre Deus passar o seu povo pelo fogo. Deus vai se assentar como ourives e vai passar o seu povo pelo fogo, como passa a prata e o ouro. E lá de dentro eles vão dizer, esse é meu Deus, e eu vou dizer, esse aí é o meu povo. Zacarias, Malaquias e tantos outros profetas. Então vamos se atentar para isso. Para isso, eu quero compartilhar esse e-book com você que está na descrição desse vídeo e você pode pegar esse e-book aqui gratuitamente. Tá aqui esse e-book, tá bonito, né? Você já pode pegar ele e fazer download aqui. E lá no nosso site você sabe que tem mais de 170 como esses, ó, totalmente gratuito. Mais de 15 cursos também de teologia. Então vamos lá. As pessoas estão falando de 3 arrebatamentos, como o Uber falou: primícias, os 4 cantos da colheita, porque tinha uma lei que dizia que era para não pegar dos 4 cantos, e também o respingo, aquilo que você deixava cair. E por conta disso, então, eles colocam que primícias é o arrebatamento, que é a igreja. A igreja vai antes, que a igreja é abençoada, a igreja é noiva de Cristo. Fica um pedaço da igreja aqui embaixo, como se subisse, né? Uma parte da igreja, cabeça, tronco e mãos, e aqui embaixo ficasse um pedaço das pernas. Eu nunca vi Jesus casar com uma noiva em pedaços, mas é isso que tem pregado. E a isso nós queremos desmistificar, começando aqui, ó, primícias. Em nossos dias, alguns dispensacionalistas têm apresentado 3 arrebatamentos da igreja que foram compreendidos com a leitura do livro da lei sobre as colheitas, e é isso que nós queremos mostrar. Levíticos 23, do 9 ao 11, diz assim: disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos filhos de Israel: quando vocês entrarem na terra que eu vos dou e fizerem a colheita, tragam ao sacerdote um feixe. O primeiro feixe da colheita, irmãos. Deus está dizendo ali em Levítico o seguinte, ó, você vai trazer a parte, os primeiros feixes, os melhores frutos, no caso se fossem frutos, se fosse trigos, você colheria um feixe, traria os melhores feixes ao Senhor. E através desse feixe eu vou abençoar toda a lavoura de vocês. Deus fala assim, não comam nada, tragam primeiro para mim, apresente a mim, e por causa desse primeiro feixe, dessas primícias, eu vou abençoar toda a lavoura. Jesus Cristo que morreu sendo primícia dos que dormem, como Paulo fala na sua ressurreição, né, ao terceiro dia, que era dia de primícias, né, Jesus ressuscita no terceiro dia ali, sendo primícia dos que dormem. Então, através de Cristo, Deus colheu as primícias e agora abençoou toda a lavoura, ou seja, toda a igreja. Igreja, aquele que está em Cristo, aquele que está morto para o mundo e vivo para Deus, amém? Não é qualquer um que está dentro da igreja que são primícias dos que dormem. Então esse era o símbolo das primícias, e nós sabemos que a lei é a sombra das coisas futuras. O escritor de Hebreus mostra isso para a gente numa aplicação muito prática nos seus textos. Então nós sabemos que Jesus Cristo, através da sua obra redentora, através da sua ressurreição, se tornou primícia para Deus, como aquele molho, aquele feixe colhido primeiramente. A segundo, eles colocam como o respingo das colheitas e os 4 cantos. Então muitas pessoas pegam esse texto de Levítico sobre as espigas caídas e formulam uma dogmática escatológica colocando uma aplicação de que o texto não está fazendo essa aplicação, irmãos. Eles relacionam com o tipo de arrebatamento ou um evento final. Veja Levíticos 19, do 9 ao 10. Olha só o que Deus está ensinando para eles.
quando vocês fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da vinha, nem apanhem as uvas que estiverem caindo. Ou seja, não pega dos 4 cantos, tá? Porque a colheita tinha que ser quadrada. Isso já é símbolo da perfeição de Deus, todos os lados iguais. Não colham dos 4 cantos e também não pega aquilo que caiu no chão das uvas que tiverem caído. Deixa-nas para os necessitados, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Hilber, ele está fazendo uma aplicação teológica ou uma aplicação social sobre isso? Isso está fazendo uma aplicação totalmente social, porque ele está mostrando ao povo, fazendo com que o povo entenda a misericórdia, tá? Fazendo com que o povo entenda que eles, os que têm, deviam sustentar aqueles que não têm, e para isso deixa pegar a colheita. Então é mais uma lei social do que uma lei escatológica. Por que a gente fala isso? Porque não tem nenhuma aplicação disso aqui no Novo Testamento. É diferente das primícias que o Max leu em Levítico com o que Paulo falou em Coríntios. Porque a gente vai ver as festas das primícias para ser aceito e depois Paulo vai falar categoricamente: Cristo é as primícias. Ou seja, a partir do sacrifício dele, nós somos aceitos. Fazendo a analogia. Essa do respingo não tem nenhuma aplicação no Novo Testamento. Não tem. Não tem Paulo citando: o arrebatamento vai se dar à igreja e após isso Cristo volta depois de 7 anos para pegar os que sobraram, o respingo. Não tem nenhuma aplicação direta. Então, essa é uma lei social que a lei quis estabelecer ao povo de Israel daquela época e se cumpriu. Essa associação ela tá errada, irmãos. Interpretar essa passagem de Levíticos de uma forma, como eles estão colocando, é retirar o foco principal do texto, que ali o texto está fazendo uma aplicação prática a assuntos sociais, como cuidar dos pobres, estrangeiros, viúvas, necessitados. É uma forma de Deus de mostrar a piedade do Senhor, né? As misericórdias de Deus para aquelas pessoas que tinham necessidade. Olha só, irmão, pegar esse trecho isolado e não olhar todo o contexto bíblico, como o Wilber colocou, tá errado. Paulo nunca falou de 3 colheitas. Paulo sempre deixa muito atento eles a respeito da manifestação do iníquo e da grande apostasia que viria na última hora. Paulo deixa muito claro quando seria a nossa reunião com o Senhor, nosso encontro com o Senhor nos ares, né, a parousia. Então, assim, temos que ficar de olho naquilo que o texto fala, a aplicação do que o texto fala, tá bom? E aqui no Papo com Deus, você sabe que a gente faz uma exegese muito séria da palavra de Deus. Agora eu quero trazer para você, então, a aplicação correta desse verso, a aplicação prática disso daí, ó. A relação da colheita e arrebatamento. Então, nós observamos que existe 2 colheitas. Primeiro foi Cristo, né, que foi colhido sendo primícia dos que dormem, né, e o seu sacrifício depois de aceito. Então agora ele santifica toda a sua igreja e a sua igreja será acolhida na última hora. 1 Coríntios 15, 23 fala isso. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo deixa muito claro, Cristo foi as primícias, depois cada um que são de Cristo na sua vinda. E ele ainda fala, não precederemos os que dormem, está lá em Tessalonicenses. Não precederemos os que dormem. Primeiro eles serão arrebatados, depois nós se uniremos a Cristo nos ares. Eu tive um sonho sobre o arrebatamento da igreja e foi exatamente assim, irmãos. Primeiro eu via os mortos ressuscitando e não era rápido assim não, tá? A transformação de corpos que é num abrir e fechar de olhos. Mas a gente via mortos ressuscitando, pessoas subindo aos ares, né? E depois eu comecei a ver como se fosse uma onda que vinha pela terra e as pessoas subiam, algumas pessoas subiam, outras caíam em terra. E aí até que chegou perto de mim, e assim, enfim, a gente acabou sendo arrebatado. Então não era uma coisa assim, no abrir e fechar de olhos, não é o arrebatamento da igreja, tá? É transformação, glorificação de corpos. Então Paulo deixa claro isso quando ele mostra as ordens dos acontecimentos na vinda de Cristo, em 1 Tessalonicenses 4, acabei de falar para vocês. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá aí, ó. Essa é a outra ressurreição, né? Primeiro foi Cristo, agora é a nossa. Mas primeiro aqueles que morreram em Cristo, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Não tem pedaço de igreja que sobe, fica 7 anos lá em cima e 7 anos aqui embaixo, um pedaço sofrendo. No meio, um pedaço da igreja sobe, né? Lá em cima ficou braços e cabeça e tronco, aqui embaixo ficou as pernas, depois sobe, depois vai os dedinhos no final. Não existe, Deus não casa com uma noiva em pedaços, tá? Então, Paulo diz que primeiro haverá ressurreição dos mortos, depois transformação de corpos, depois os que estiverem vivos. Marcos também narra dessa forma, Marcos 13, 26. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com poder e grande glória, ele enviará os seus anjos, que reunirá os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até os céus.
Toda a narrativa da Bíblia é sobre um único arrebatamento, e esse arrebatamento é no fim da grande tribulação. Se você não fez o nosso estudo sobre o arrebatamento da igreja, vou deixar um card para você aqui, nós vamos mostrar o arrebatamento da igreja. Também vou pedir para deixar um card, os sinais da vinda do Filho do Homem, os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Se eu não me engano, nós botamos 9 ou 11 sinais, e é muito legal você fazer esses 2 estudos, tá? A colheita do Apocalipse 14, glorificação da igreja e condenação dos ímpios. A última colheita na vinda de Cristo tem um objetivo muito claro. Ela faz a separação do joio e do trigo, ambos são colhidos, porém o trigo será armazenado, enquanto o joio será queimado. Está em Mateus 13, 23. Outra parábola ele propôs, e aqui Jesus está comparando o reino dos céus, que é semelhante ao homem que semeou boa semente, depois veio o ladrão, você já conhece, semeou o joio no meio do trigo, e aí os apóstolos falaram, e agora? Falaram, deixa crescer o joio e o trigo. E na última hora o Senhor da colheita vai separar o joio do trigo. Então, a última colheita tem o objetivo, irmãos, de separar o santo do profano. Quando analisamos a fundo as 2 colheitas, vemos Deus fazendo sempre a separação do que é santo e profano e nunca a respeito de diversos arrebatamentos, tá? Deus só vai colher as primícias, irmãos, não se engane. Deus vai colher as primícias. Vamos deixar um estudo aqui, Uber, para eles? Primícias. Primícias não é dinheiro. Entenda o que são as primícias de Deus. Fizemos um estudo histórico sobre as primícias, trouxemos para o nosso contexto, falamos de ministros que têm utilizado primícias como dinheiro, isso não é grana, tá bom? Primícias aponta para Cristo, é algo que é santo. Depois de Cristo, nós seremos primícias para o Senhor, mas primícias são só os melhores frutos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que diz que expulsei demônios em seu nome, fiz sinais e maravilhas. Veja, esse verso mostra que é a igreja, porque iníquo não faz sinais e maravilhas e também não expulsa demônios em nome de Jesus Cristo. Então tem gente que está dentro da igreja, que tem dons e que não serão colhidos na última hora, porque não são primícias para o Senhor. O Senhor dirá naquele dia o quê? Não vos conheço, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então, eu espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida, que eu quero que você não se deixe levar por qualquer vento de doutrina, estude as escrituras, prepare-se como uma noiva prudente para encontrar com o seu noivo, e não se deixe enredar por essa história aí, Uber, que agora tá virando popular, tá ficando muito fácil. A porta do céu continua estreita, irmãos. O evangelho de Cristo é referente a arrependimento e crucificação da sua vontade. Se você vive uma vida livre, saiba que você se torna escravo de tudo aquilo que você adora, como diz lá em Pedro. Se você adora Cristo, então você se torna escravo das vontades de Cristo e do Pai. Se você adora e ama o mundo, você se torna escravo do mundo com suas concupiscências e desejos. Certo, Wilber? Sim, e Max, esse texto que Paulo ele vai explicar bem detalhado a ordem dos eventos, se ele quisesse mostrar que teria alguma coisa depois, aquele lá era o momento. Ele poderia ter falado assim, ó, primeiro vai ressuscitar os mortos, nós não precederemos, depois nós seremos transformados, encontramos o Senhor nos ares, e aqueles que não ficaram terão a chance de encontrar Cristo após 7 anos. Ele poderia ter encerrado assim, aí beleza. Aí nos daria, sim, contexto escatológico, embasamento bíblico, para falar, pô, vai ter 2 arrebatamentos, vai ter 2 colheitas. Mas ele não faz, ele encerra mostrando que é um só povo, é um só arrebatamento. E interessante que, como você leu, o arrebatamento, ele mostra claramente essa divisão. Ele colhe para separar o joio, que é primícia, para levar os seus celeiros, e o que não é primícia, o que é iníquo ou impuro, para ser queimado. Ele vai fazer isso no joio e no trigo, ele vai fazer isso com bodes e com ovelhas, né? As ovelhas vêm para aprisco, os bodes são lançados fora. E em Apocalipse, no verso 14, ele vai fazer também com trigo e uva. O trigo vai para o celeiro e a uva é pisada no lagar fora da cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém. Ou seja, os ímpios não entram na cidade, não entram na Nova Jerusalém. Aliás, fizemos o estudo da Nova Jerusalém, incrível, né, Hilber? E também chamado os 144 mil. Vamos ver se dá para deixar 2 cards aqui, a Nova Jerusalém do Apocalipse e os 144 mil, a separação do santo e profano. O muro tinha 144 mil côvados, irmãos, fala ainda número de homem. Número de homem, tá apontando que é para o homem, os 144 mil selados que são castos, não se macularam com mulheres. Não são 144 mil literais, irmãos, é uma metonímia, é um símbolo que aponta para algo. Toda a igreja do Senhor agora, revestida da glória de Deus, não pecará jamais, e Deus mostra a separação do santo e do profano, algo que é intransponível. O pecado agora não mais entra nesta cidade, agora está blindada pelo poder Espírito Santo do Senhor. Irmãos,
entenda que é muito importante aprender sobre esse tema, irmãos. É muito importante. Pode parecer aqui que nós temos alguma coisa contra os nossos irmãos que são dispensacionalistas. Não temos nada. Temos comunhão, comemos junto, andamos junto. Isso não divide a nossa fé, mas é importante conhecer a fé verdadeira, a exegese correta que vai levar você a guardar-se para o dia mau e se preparar para o arrebatamento da igreja, que é um só, tá, irmãos? Não tem mais dois arrebatamentos para frente. Irmão, se você chegou por aqui, é novo, considere se apoiar esse canal, se tornar membro aqui do canal ou gerente do Papo com Deus. Você pode ver na descrição do vídeo aqui, tem uma coisa chamada Smart Links, vai te trazer nessa página que você pode ver nosso canal do YouTube, falar com a gente no WhatsApp, bate-papo, curso gratuito, e-book, Instagram, tem uma pancada de coisa para você se edificar. Olha só, lá você também vai ter acesso aqui a todos os nossos e-books, tem mais 170 e-books que eu e o Uber já produzimos nesse 1 ano e meio de Papo com Deus. Nós temos mais de 16 cursos gratuitos de apologética, defesa da fé, sobre o inferno, Tabernáculo de Moisés, Templo do Espírito Santo, como é que se oferece sacrifícios agradáveis a Deus. Aqui nós temos tentação, pecado, arrependimento, muita coisa legal, irmãos, escatologia completa aqui, ó, devocionais, não deixe de se edificar, nós temos todo o nosso conteúdo, é gratuito. Temos também conteúdos para surdos, mais de 383 surdos estudando Libras com a gente hoje. Aliás, teologia para surdos, tá? Através da Libras, linguagem brasileira de sinais e legendas, nós edificamos os nossos irmãos surdos e eles têm a oportunidade de ter os seus cursos aqui, ó, com a tradução no nosso intérprete Yuri, da base missionária Cara do Leão, lá do Rio de Janeiro. Nós temos feito esse trabalho pela misericórdia e graça do Senhor e temos aqui, ó, mais de 6 cursos para edificar os surdos. Discipulado bíblica, conhece os mistérios da Bíblia, tentação, pecado, arrependimento. Então, irmãos, considere-se tornar um apoiador desse projeto para que a palavra de Deus continue chegando em Angola, Moçambique, Portugal, Brasil e tantos outros países. Amém? Esse é o estudo que a gente gostaria de fazer hoje com você, com muito temor do Senhor e também com o nosso coração cheio de alegria para dizer: ei, irmãos, você pode ser primícias para Deus. Santifique-se hoje, guarde a sua vida, tenha temor do Senhor no seu coração e que através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo a gente possa ser colhido na última hora como primícia dos que dormem ou daqueles que ainda estiverem vivos. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.